Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Chegamos aos 2.300 inscritos no canal e eu agradeço demais a você que deixa o like, que faz o comentário, que compartilha o link com outras pessoas. E lembrando, se você não é inscrito, faz então a tua inscrição aqui no canal, ativa o sininho porque aí você recebe as notificações. Uma outra dica que eu quero passar para você é a respeito do puro mel. Este mel aqui, meu amigo, é legítimo. Eu vendo, eu entrego e, logicamente, que tem a maior satisfação, porque o índice de aprovação desse mel é total, é 100%, porque ele é puro, ele é natural, ele é verdadeiro, uma criação própria da minha família e eu trago e entrego em toda a capital alagoana. Então, você está precisando de mel? Fala conosco pelo 98123-1106 e aí você recebe o seu mel de abelha em casa. Temos das abelhas italiana e também uruçu. Olha só, hoje no programa Bola Quente, segundo tempo, a gente bateu um papo a respeito da situação do Asa de Arapiraca, que não vive um bom momento na Série D do Campeonato Brasileiro, já são 5 jogos sem vencer. Falamos também a respeito da equipe do Clube de Regatas Brasil, alguns jogadores que estão deixando o elenco do CRB. Outros jogadores que estão sendo pretendidos, o CRB está no mercado e a equipe regatiana já faz uma promoção casadinha para os 2 próximos jogos que vão acontecer na capital alagoana. No próximo sábado contra a equipe do Guarani e no próximo dia 1º de julho jogando contra a equipe do Brusque. A partir de agora, com uma cortesia da organização Arnaldo de Melo, você vai acompanhar parte do segundo tempo do programa Bola Quente, que é apresentado por mim de segunda a sexta-feira, a partir de 8 da noite, pelo canal 525 da sua NET Claro, pelo portal GazetaWeb.com, pelo canal Gazeta FM AL e também pela Gazeta FM Arapiraca. Vamos falar a respeito do Asa de Arapiraca? O Asa está vivendo aí uma semana, vamos dizer que uma intertemporada para poder jogar no próximo meio de semana, de ontem a 8 dias, na próxima quarta-feira, né? Contra a equipe da Juazeirense, não é isso? Isso. Buscando vitória, não é isso? Isso. Tem 2 desfalques, não é isso? É isso. E estreia novo técnico, não é isso? Não é isso? Muitas coisas acontecendo no não Asa. É isso? Aí o que acontece? O Asa não tem o Colina. Isso, expulso. Não tem o João Cabral. Suspenso, Né? mas quem aí, vai cobrir o lugar do Cabral, né? Que descobriu o Brasil. Pois é, Orlando, essa é a grande dúvida aí do Raniel Ribeiro. O Asa está passando por uma situação muito difícil, principalmente em relação ao ataque. Inclusive, a gente acabou de fazer uma matéria sobre isso lá na Gazeta Web. O quanto o ataque do Asa não está funcionando em 2024. Ao todo, o Asa já fez 29 jogos em 2024 e marcou apenas 30 gols. É uma média praticamente de 1 gol por jogo. E isso é pouco. É pouco. É muito pouco. E se você pega o artilheiro do Asa, chuta aí quantos gols tem o artilheiro do Asa na temporada. 5. 3. E são vários jogadores, não é um só. Didira, Feijão, João Cabral, Flávio Souza, esses jogadores têm 3 gols. Então, você percebe que não tem um atacante que destoa dos outros. E assim, desses 30 gols, 14 foram feitos por todos os atacantes. Os outros 16 por jogadores zagueiros de outra posição, lateral, enfim. Então, é um ataque que não produz. E na Série D do Campeonato Brasileiro, isso também é mostrado, porque o Asa só tem 7 gols em 9 jogos. O Asa só tem mais gols que o Petrolina, que está atrás dele. Então, me preocupa muito essa situação do ataque do Asa. O que eu fico observando é que isso é repetitivo, mas é fato, né? Há 3 anos que o Asa vem com essa promessa de subir, esse objetivo, e a gente, nos últimos, pelo menos... Faz mais tempo do que isso, mas vamos ver de 3 anos para cá. O Asa não fala em crise financeira, não fala em falta de dinheiro, não vive reclamando. Pelo contrário, fala que está pagando as dívidas com o ato trabalhista lá. E assim, você fala de promessas, né? Esse ano a gente tem que colocar a fala do presidente, que a gente inclusive já debateu sobre isso na nossa bancada, porque ele coloca como garantia, era título do Campeonato Alagoano, que já não aconteceu, e falava de um acesso. Não é? E a gente debateu sobre a responsabilidade da fala nesse momento, porque você está lidando com o sentimento do torcedor. E, assim, por mais que, às vezes, o torcedor, ele tem atitudes que talvez eu não concorde, nesse momento, lidar com o sentimento é complicado. Você precisa ter a responsabilidade, sabe? Eu espero realmente que o Asa consiga dar a volta por cima nessa sequência final de fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro e volte a ter uma estrutura. Estrutura, eu falo assim, da própria equipe como um todo, da comissão técnica, jogadores, todo mundo unido num único objetivo, que é não apenas de classificação, mas realmente colocar a cabeça no lugar para poder conquistar, quem sabe, esse acesso para Alagoas.
Falando em estrutura, quem tá conosco é o Marcelo Rocha. O Asa tem estrutura, cara. Agora não tá tendo futebol, Marcelo. Pois é, Tá baixinho, cara. E o pior... Peça like Like pra todo mundo. Abraço, boa noite, todos da bancada, você de casa, onde quer. Você acompanha a programação aqui da nossa Gazeta News, onde você quiser, fique à vontade, né? Orlando, não tem explicação, né? Mudou o treinador, até porque o Fonseca não conseguiu, né, dar essa resposta. Simplesmente caiu o futebol. O mesmo elenco, jogadores rodados, experientes, e que não estão dando resultado, aquela fase, né, ruim da turbulência, né? Oscilação, que não se pode ter em Série D, que é terrível, né? Marcelo tá feliz com a Série D desse ano, porque o 13 tá lá em cima. O 13 tá bem, o 13 não sabe o que atender, já tá pronto. Sabe qual é a notícia? Que até o Safadão, até o Wesley Safadão é o novo contratado, vai jogar na Série D do Campeonato Brasileiro. Quer jogar aí 25 minutos de uma partida, quer se tornar um jogador profissional? Jogando contra os times aqui também. Pois é, e a dificuldade que é uma Série D, né, Orlando? E o Asa não pode ficar nessa primeira fase, não. Ele tem chance para isso. Começou com 12 pontos, de repente caiu. Mas ainda tem jogos, né? Tem 5 ainda. Tem ainda, né, sério, mas assim, ele agora tá vendo o retrovisor cheio de gente lá atrás e na frente é que tem gente. Muita gente. Essa primeira fase é o quê? Quantos jogos para cada equipe? 14 jogos para todo mundo, passam 4. São muitos jogos, mano. Mas assim, não dá pra esperar não, sabe, Marcelo? Porque cada jogo que se passa, são 4 jogos sem ganhar, 5 jogos sem ganhar. E tem a situação. Agora você falou de rodado, de experiente. O técnico falou, disse que não dá pro Júnior Viçosa estar no banco de reservas. Então, de repente, ele vai apostar mais nesse cara. É incrível que todos os treinadores que passaram no Asa falaram bem do Júnior. E a gente sabe que, tecnicamente, numa Série D, se ele tá bem acima, fisicamente, ele é muito acima. Da média. Agora, sim, o problema é o físico. O problema é que ele não aguenta 90 minutos de um jogo. O problema é que ele não dá mais uma arrancada, não sei se por falta de confiança, porque não aguenta mesmo. Aí, sinceramente, eu vejo que é necessário, assim, fazer um estudo do atleta para ver como você consegue utilizar. Se é aquele atleta que você não tem aquela... Não é o jogador de intensidade nem nada, mas tem que ser o jogador cabeça do time. E o problema do Júnior foi joelho. E aí... E ainda tem o problema da confiança, Exato. Né? Assim. Mas e aí o Asa também... é preciso que se faça um estudo do atleta para poder se aproveitar, porque você ter um Júnior Viçosa no time e não conseguir aproveitar ele dele... Provavelmente Viçosa, ele tem o Didira e tem o Feijão. Ainda do Feijão? Tem. Então muito esse feijão. Trio era com certeza para comandar, não sei como fez o Asa quando começou a competição. É como você tem o quê? Você tem hoje, dando exemplo da mesma série, o 13. O 13 tem lá o Ares Pernambucano, né? Isso. Tem o Amada, que jogou no Asa, né? Ano passado. E brigou com o Celso Teixeira, inclusive. E tem outro também. São 3 lá. Thiago Alagoano. E o Thiago Alagoano, que é daqui, de 34 anos. Bom então, jogador. Você vê, esses 3 jogadores estão fazendo a diferença no 13. Então, você imagina o Asa com o Didira, o Viçosa e o Feijão. E ainda tem o Léo Cereja, que fez um bom campeonato. Aí você tem o Didira... Então, o que aconteceu? Bastidores, tá tudo em dia lá, tudo certinho. O Didira é com mais frequência titular. Feijão é sempre uma alternativa para o segundo tempo. Virou reserva de vez. Virou reserva. O Júnior Viçosa, às vezes, nem relação pega. E outra coisa, o que falta dele de velocidade, que ele não tem mais. O que falta dele de confiança. E o Asa fez, pelo menos nas últimas 3 partidas, jogos em campos horrorosos, cara. Porque foi lá contra o Itabaiana, o campo de Arapiraca é sempre pesado, e nesse período chuvoso muito mais. Aí para o Viçosa fica mais difícil. Eu acho que tem que fazer, de fato, uma avaliação para, como a Juniera disse, saber como usar ou não usar, investir de repente em outro cara. Porque eu acredito, já falei aqui, acredito que o Viçosa está entre os maiores salários da equipe do Asa. Tá, ele, Feijão, com certeza. E o Bruno Pianisolo também, talvez. E assim, se não tá funcionando, é ruim pro torcedor isso, porque o torcedor tem uma afeição muito grande pelo Viçosa e ele é ídolo do Asa, isso indiscutivelmente. Mas se não dá certo, talvez seja o melhor momento para desfazer o negócio, desfazer o vínculo. Não quero que isso aconteça, porque ainda acredito que o Viçosa pode evoluir e tudo mais, mas se não der certo, é o caminho, infelizmente. De repente, como a Juniera disse, saber como usar ele é saber também como preparar ele, né? Exatamente. De repente um psicólogo, de repente um nutricionista específico para ele, de repente um preparo, um condicionamento físico só para ele, que hoje é mais ou menos individualizado. Mas Orlando, chegou no estágio o Viçosa que ele já sabe o que ele quer. Sem dúvida. É o jogo, é a condição, é um problema que ele está passando, ele tem que dizer. Está entendendo? E aonde ele quer jogar.
conversa com o treinador. Ele tem essa abertura. E assim, o que dá confiança é que o Viçosa realmente é um cara Professor, que se dedica a melhorar. Joga assim. Se você pega o Instagram de Júnior Viçosa agora não, mas durante o período que ele passou lesionado, em casa, 9 horas da noite ele fazendo tratamento no joelho para recuperar. É um cara que se dedica, mas às vezes é o corpo que não aguenta mesmo. Aí também tem que ter uma avaliação para saber dessa situação, né? Então eu estou falando em 3 nomes, né? Mas você já tem uma lesão do cara, o cara que tem que estar lesionado, né? No Viçosa, no caso. É recuperação. Questão do Didira. Caiu também. E o Feijão, que foi até cogitado. O Didira não é nem uma criança, cara. E talvez esse ano quem mais jogou no Asa foi o Didira. E o lateral esquerdo que continua, né? O Gabriel. O Didira, eu acho que ele enfrenta a oscilação que eu acho que a maioria dos jogadores que chegam num determinado ponto, assim, idade mesmo, enfrenta, 34 sabe? anos já. Você já tá naquele momento que tem dia que simplesmente você não consegue fazer um bom jogo. Acho que isso acontece. Eu acredito que a última passagem de um Didira realmente, sabe, no auge, vamos dizer assim, realmente foi no CSA. No Asa, ele... Ele volta e depois sai, e teve até aquela história com o CSE, que ele foi anunciado e foi embora. E volta, né? volta. Mas o problema do Asa é porque o Asa, ele começou bem, Orlando. O que foi que aconteceu? Quando a equipe começa mal, aí tá difícil, não tem como. E aí passa do comando também, aí você né? tem que saber, não, a minha equipe estava bem, onde é que está o erro? Era no treinador, que ele nas entrevistas dele já não tinha mais o que tirar do grupo, né? Não, e tanto é que ele não repetia time nenhum. Exato. Todo jogo era um time diferente. Dos 9 jogos que o Rodrigo fez, ele trocou a escalação em 8. Esse treinador que chegou conhece da posição, conhece do traçado, né? Já teve nessa competição. Subiu com o Campinense. Com o Campinense já teve. Conhece a região também, sabe o que é Série D. E acredito que vai conseguir tirar o Asa dessa situação. Que o Asa tem que sair. Como você disse, o CRB não consegue vencer fora de casa. É um questionamento. O Asa fez 12 pontos. Não conseguiu, né, avançar nos jogos de volta agora, não sei o que já está acontecendo. São 5 jogos sem vencer. 6 perdeu lá e perdeu aqui para o Itabaiana. Tudo bem, o Itabaiana está acima da média, né? O Retrô também, né? Para o Retrô. Mas você não venceu, fez 12 pontos, aí é a hora de cobrar. Mas a preocupação é justamente por isso. Começou bem, direção. e no momento decisivo do campeonato parece que você já não tá... Perde força. Que era para matar e classificar. O sabe? CSE, né? Deu aquela oscilada, tá aí. Tá. numa Agora crescente, no momento certo. O que houve com o CSE? No momento certo. Foi peça, contrataram? Leandro Campos, talvez. Treinador? Porque ele não ganhou peças. Ele perdeu uma peça que é o Ibsen. Que é o Ibsen. Eu acho que bom a jogador. esperança tá agora justamente nesse início de trabalho do Ranieri. Agora, seria muito legal ver os dois passando. O CSE dá um pouco mais de confiança porque tá no G4. O Asa nem tanto, porque o Asa agora pega Juazeirense em casa, sai para jogar com o Jacuipense, aí é punk. Ele volta contra o Petrolina. Não, ele volta contra o CSE, pega o Petrolina fora e fecha com o Sergipe em casa. São 3 aqui e 2 fora. Tem público, tem direção, O público tem não carisma. tem sido tão grande, não, sabe, Marcelo? Mas Tem cobrado isso também, porque a questão, essa oscilação também que aconteceu, né? Mas eu digo Afasta assim, o porque torcedor, né? o Asa já teve líder da competição e a gente ia aqui fazendo apelo e na hora H o público não tem ido também. Exato. Né? Tem acontecido isso. Mas vamos também para o CRB, Marcelo? Vamos para o Clube de Regatas Começou a venda Brasil. antecipada, tem promoção, tem casadinha, Marcelo? Tem casadinha, tem. Aonde já pro Brusque, né? Sim. A casadinha você compra agora para quem não é sócio, né, Orlando? Para quem é sócio já tem o Aí seu... é um casadão mesmo. Né? Aí já está O assegurado, jogo contra né? o Brusque é quando? No outro final de semana. Até então não teve marcação do jogo contra o Botafogo, né? Tem 17, né? 17 de... Botafogo teve. de 17 julho? agora de julho. Poxa, Tá julho, confirmado. 17 de julho. Eu 17 tava de na julho. expectativa de ser essa E ser no semana. meio de semana contra o Não, esporte foi não. não vingou. 17 Então, de julho. O Marroquim falou sobre isso, não foi? Foi. Então, 17 de julho e não está indo o esporte, não definiram sim, ainda. era o que ele vivia a expectativa de ser na Passou próxima aqui a quarta-feira. Né? informação, o Adigesso da sala de registro, grande Adigesso acompanhando a gente aqui. E aí não está definido o esporte. Também achei, né? 17 de... Muito longe, né? Pois julho. é, eu pensei que era agora. Não, né? E o Brusque, né? Aí por isso que o CRB está com o que ele definiu, que sabe que é a data do Brusque, né? O jogo aqui. Mas com relação ao... Teve agora o Botafogo para o dia 17, por isso que o presidente falou. Ou seja, em 3 perdeu jogos, aquilo né? que a gente estava imaginando, 3 jogos seguidos em casa. E Não vai aí, ter.
O descanso que o presidente estava Vai ser justamente essa idealizando semana agora, foi né? antecipado. Pelo menos isso, né? Um pouquinho antecipado. Porque é dar e receber a Série B do campeonato. Não, sem dúvida, porque não há como fazer muita coisa não, porque o calendário é muito apertado, né? E daqui a pouco tem os jogos da Copa do Brasil, que a CBF já marcou, aí logo também tem um sorteio, no dia seguinte já define, aí também... Agora para já tá julho tudo também, atrasado, né? O CRB vai jogar. A expectativa é de que mais ou menos no fim de julho, lá pro dia 20, sei lá, última semana de julho, a gente tenha esse sorteio, já a definição para os jogos acontecerem em agosto. É porque tem um jogo que faltam os dois É jogos. Internacional e Juventude. É o clássico Juvenal. É o Juvenal. Olha só, a sequência do CRB é a seguinte, ele joga no próximo sábado, 5 da tarde aqui contra a equipe do Guarani, depois joga na segunda-feira, dia 1º de julho, Isso, verdade. contra a equipe do Brusque, também aqui. É num horário legal, 9 da noite. Misericórdia de Santo Cristo. Pois é. Depois volta a jogar no dia 9. Olha aí, tem uma semana novamente, semana cheia. O problema é que quando o CRB tem semana cheia, aí não joga tão bem. Tem esse detalhe. E esse jogo do dia 9 será contra o Mirassol, lá em Mirassol. Ih, 9 da difícil. noite, de novo. Então Depois. aí se encaixa o... Depois do... Talvez se Aí encaixe vem o Sport aí. Dia 13, contra a equipe do Coritiba, aqui. Aí é carne de pescoço, viu? 6 da noite, de um sábado, dia Eita. 13. A CBF não gosta não de botar horário bom. Hein? É. Aí depois, joga na quarta-feira, dia 17, contra a equipe do Botafogo. Pronto, já tá 8h30 definido. da noite. Esse Só horário falta o horário é do bom esporte. pra gente. Acho que pra mim é o limite. Vai, né? Pra mim é o limite, 8h30 da noite. Limite Aí eu pra tô se vendo marcar aqui um a jogo. partida contra o Sport ainda não tem. Tem não, esporte Não, Mas Novidade pode, aqui pode ainda. cair em umas semanas aí que tá livre, né? Mas, ou seja, o CRB vai passar a jogar agora uma semana após semana, Até chegar a Copa do Brasil. Até chegar a Copa do Brasil e encaixar um jogo desse do Sport aí no meio de semana, né? Por exemplo, como vai ser contra a equipe do Botafogo, que aí ele joga na quarta e joga na sexta já, contra a Eita. equipe do Ituano. Fora? Quarta e sexta. Não, aqui. Ele joga na quarta, dia 17. Ele vai fazer 3 jogos em casa. Ele vai jogar contra a equipe do Coritiba, dia 13, no sábado. Aí na quarta seguinte, joga dia 17 contra a equipe do Botafogo. E na sexta-feira, contra a equipe do Ituano. É pesado. Aí também mesmo, uma mesmo em pesadinha, casa. né, Marcelo? Uma semana pesada. E aí ele tem o Botafogo, joguinho interessante. Tem o Ituano, que hoje é o mais fraco, mas tá também hoje na situação da tabela tá juntinho com ele lá, né? É verdade. Ituano e Guarani, né? Então, Orlando, com relação aos ingressos para o Guarani, R$20 nas arquibancadas baixas, altas 30, da curva 40 e cadeiras R$100. Aí do Brusque a Casadinha você vai pagar 10 para o Brusque, porque é a promoção de 50%. Na cadeira baixa. Na cadeira baixa, né? Aí na arquibancada alta 30 você vai pagar 15, o torcedor. Na arquibancada da curva, onde é 40, 20, mas o preço da cadeira continua o mesmo 100. Então a casa dentro de 50%, né? Agora para o sócio não precisa, porque ele já tem o seu Já tem local garantido, né, Marcelo? assegurado. Já começou novamente a inscrição para novos sócios, Marcelo? Porque tinha dado uma fechada para o jogo contra o Fortaleza, né? Isso, fechou. Mas acredito que já Já está deve funcionando. tá normalizado, Já é. normalizou, né? É Aquele bom a situação gente toda ficar de olho nos Fortaleza, né? números para ver se apagou Agora o fogo. sim, É os verdade, novos... é uma mas colocação os novos, interessante essa aí. Os novos, eles vieram na possibilidade de fazer o anual, né? Então você não sai. Foi a opção, né? É. Mas Foi a mas opção. foi feito assim. paga Então, aí tudo de uma você não vez. sai. Inclusive, nós entendeu? falamos Sai. aqui com... O Marcelo confirmou na época com o André, né? André O André É não André tudo de Carneiro. uma vez. de que seria feito via cartão de crédito para poder ter a Isso. fidelidade de Isso. 12 meses, Foi não é isso? 12 meses. Mas aí todo mês entra a parte do Não, CRB, sim, né? vai caindo mês a Mas mês, Foi né? cartão, foi cartão. Foi cartão. Foi no é. cartão. É isso mesmo. Então, quem Foi um fez não trabalho- tem como cancelar. não tem, não. E assim, muita gente correu também para ter direito ao ingresso, né? E você, que a partir de agora pois muda, é, né? e você passou aí a série de jogos que o CRB vai ter, né? E aí, para quem o cara que já fez, né? Tem a sua comodidade, vai ter o desconto, já vai para o seu, aonde ele fez, né? E a depender do adversário da Copa do Brasil, Flamengo, um Corinthians, pode ser mais um jogo de casa cheia pro CRB, E né? vai ser. Tem que ser. Você acreditando que pode ser o Corinthians, né? Não, Todo Corinthians, mundo torcendo Flamengo, pelo Corinthians. um Só Vasco, porque o Corinthians tá numa Vai. vela. Vai, Corinthians! Eu também torço pelo Corinthians contra o Galo. É, rapaz, Vamos lá. mas tem alguns adversários que seriam interessantes para aqui. pro CRB. Ah, com certeza. É. O CRB já deu sorte. Sorte assim, eu falo porque foi um adversário ali que tava no páreo. Acessível. Foi um Sabe? jogo O que acessível. foi o jogo contra o Ceará. Ainda tem Atlético Goianiense, não é? Isso.
Tem... Vasco da Gama. Não, esses não, assim... Não, tem Vasco outro. com certeza. Não, outros times, assim, sem ser Goiás. esses. Tem Goiás. E tá Mas na o Goiás Só. é forte e está se reforçando ainda mais. É melhor pegar Corinthians ou Vasco. Vasco. Aí. Vamos torcer. Vamos torcer. Ô, Seja Marcelo, lá quem for. e o Rapaz, essa DM, história teve de de torcer por atualização? de Você fora. hoje esteve lá, né? O DM teve não, Orlando. Eu Teve tive não? fazendo outras atividades, mas a gente tem todas as informações, né? E às vezes nem só o contato, né? O Labandeira continua lá, no DM, e continua também no DM o Simon. Ô, Marcelo, o Labandeira se machucou no jogo, Marcelo? Não, foi treino, né? Foi no Vamos treino. dizer, foi no treino, foi. Eu estou perguntando Foi no pelo treino. seguinte, porque no jogo contra o Fortaleza a gente percebeu que o gramado tinha uma outra cara, né? Nos jogos anteriores a gente viu o gramado muito castigado, provavelmente pela sequência de jogos, enfim, uma coisa que o próprio Ribeiro tem que pensar nisso. Mas assim, o CRB também tem um histórico de jogadores que se machucam no próprio treino do CRB, Tem, é verdade. não é? Tem jogadores que passam por esse tipo. E aí, logicamente, merece uma avaliação. O que é que acontece de um treino do próprio cara machucar o tornozelo? Por quê? Tem um buraquinho lá no campo, tem uma coisa desse tipo, entendeu? O Simon Tem. mesmo, em dado Pois momento, é. se machucou num treino, não foi? No treino. No treino. Tem Não sei se jogadores ano que passado, têm esse ano, mas... esse histórico. A gente chegou a questionar isso, por exemplo, o ano passado. Jogadores que, muitos que se lesionavam no próprio treinamento lá no CRB. Eu, sinceramente, eu não vejo isso como problema, sabe? Porque o que você faz no treino é aquilo que você tenta antecipar que vai acontecer no jogo. Às vezes o negócio pode ficar, enfim, um pouco mais A briga intenso. por- Eu vejo com naturalidade acontecer, é uma fatalidade. É tipo, sei lá, eu sair daqui, tropeçar numa escada, me machuquei no trabalho, sabe? Meio assim. Um exemplo meio... Mas, entende? Acontece. E, assim, nós estamos, o nosso estado como um todo... Passando agora por esse período, é chuva, e é chuva em todo Demais, canto, sabe? demais. Então, da mesma forma que alaga um Gramado pouco no Rei sofre, Pelé, no CT do CSA vai ter esse problema, no CT do CRB vai ter esse problema, com o gramado um pouco mais encharcado, mais pesado, tudo mais. E pode acontecer, infelizmente. Mas, assim, volto a repetir uma coisa que a gente já debateu muito aqui, que é a falta de transparência com relação ao departamento médico do CRB. Eu estava conversando Porque com o tudo Guilherme... aqui quem está falando é suposição. A gente estava debatendo sobre o fato do William Formiga já ter voltado a trabalhar, sabe? Mas em que nível ele tá? Chamada transição. Mas assim, o nível, sabe? Pra gente entender melhor. O problema do Simon, até então, a gente não sabe exatamente a gravidade. Vai seguir fora. Segue em tratamento, segue em mas tratamento. o que é que aconteceu, sabe? Exato. Se foi muscular, se não foi algo temos mais a grave. informação. E segue dessa forma. Vai ter um novo jogo no sábado, aí vai ter lá, fulano tá fora, só isso, Vai ser mais isso. nada. E eles Infelizmente. até definiram desde o ano passado de que não tem mais, porque ainda falava em uma previsão. Ah, Isso também foi retirado De quem? previsão. Não é uma previsão. Não dá mais previsão. Não dão mais previsão. Mas tá não no é uma DM, previsão, mas está em falar, tratamento. sei lá, Guilherme teve um estiramento, sei lá. Eu não vejo qual é o benefício que isso traz. porque deixando o de adversário divulgar isso. sabe. Mas caramba, se tá fora de você ouve, procura no qualquer fonte que tem na internet, e vai Hoje pesquisar todo time notícia. tem todos os dados do Tem. Exato. Todo mundo, Sabe? todo mundo. Departamento de análise aí de todos os times, você faz E estudo vamos de fazer tudo. um exercício aqui. Não divulga a previsão do retorno. O outro time tem departamento médico também. O outro Que time sabe, sabe sabe. quanto tempo vai voltar É. ou não. Porque, por exemplo, complicado. você não acredita que o CRB joga no sábado, Isso. aí folga no domingo, vai trabalhar na segunda-feira. Quando o Daniel chega lá, o departamento de análise do CRB já tem dito, ó, próximo adversário do CRB. Exato. Às vezes até antes, sabe? Pois é, cara. O Daniel Paulista, ele pode não estar pensando assim que acaba o jogo, mas o departamento de análise já tá com o material eu tô dizendo todo isso, pronto. que ele só entrega na segunda-feira porque Exato. pra não misturar as coisas, mas já tem tudo pronto, tem tudo mastigado já pra entregar pra ele. Quando ele voltou, agora para esses 2 jogos, ele já recebeu o relatório do Guarani. Pois já é. já tá na sala dele. E lá domingo no- vai receber do... E ele mora lá, É. o Daniel Não, Paulista. não Não precisa nem precisa nem ir longe. longe, passa nem pelo trânsito Então, ali. de tudo do É. adversário, ele sabe. Então vamos dar uma passada no YouTube, diretor, pra gente ver aí como é que tá a participação da rapaziada. Lembrando que não esquece de deixar o like, viu, rapaziada? Eu tô vendo aqui que os números estão baixos aqui nos likes e a gente tá próximo aqui de atingir 8K. Então, Vai faltar compartilha aí pouquinho, também hein? com Falta outras pessoas para que a gente pouquinho, possa falta então alcançar o pouquinho. máximo possível. Vamos aí pra rapaziada Olha aí o participar. José Augusto com a gente. Vamos fortalecer o CRB fazendo sócio torcedor Galo Fiel. Tem o Genivaldo Lima. Nas 2 competições não há nenhum jogo fácil. Concordo muito. Principalmente Série B, viu?
O José Augusto, o CRB necessita de uma arrancada na Série B e melhorar, principalmente o aproveitamento fora de casa. Vai ser sábado. Alan Santos, lembrando que presidente do Asa prometeu que o Asa ia subir, exatamente, conversamos sobre isso. O Josivaldo, essa Ju Rocha tá em todos os lugares. Ju, Pois tá parabéns. certo. É do ramo. Isso mesmo. O Genivaldo, aliás, nas 3, porque o Asa também tá se complicando. No caso, Aliás. as nossas 3 competições de Série B, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Será que temos mais novas mensagens? Lembrando, tá, galera? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho também. Estamos nos aproximando do número 8.000 de inscritos no canal Gazeta FMAL. E eu tô vendo aqui o seguinte, o CRB joga no próximo sábado, vencendo, vai a 11 pontos. Nesse momento, ele chega ali, cola ali quem tem 12 pontos. Tem a Ponte Preta, 14º, Amazonas, 15º e o Paysandu, 16º. Então, hoje, dependendo, logicamente que a rodada ainda vai acontecer, mas aí ele pode sair dessa zona de rebaixamento e como também pode ficar dependendo do resultado dos outros. Enfim, é importante pode fazer ser dever de casa. Exatamente o que eu ia falar. Pode ser que não saia. Só que nesse momento você precisa vencer. Em algum momento vai ter um confronto direto ali contra algum desses adversários e você sai. Mas o CRB realmente precisa agora ter uma sequência de conquista de pontos, nem digo só vitórias. São só confrontos diretos, porque ele pega o Paysandu, que hoje está em 16º, pega o Guarani, que é o 20º, e vai pegar o Brusque, que está na frente dele. E não venceu o 17º. Paysandu, né? Não venceu o Paysandu, mas também não perdeu, não deixou o time desgarrar ali. Então você segura. O Paysandu, ele vai, nesse momento, é um adversário direto do CRB. Fora de casa, você já conquista um ponto. Exatamente. E em casa, aí você tem os dois. A mesma coisa é o Amazonas. O Amazonas aqui, você só teve um ponto. Mas lá é tentar os 3, sabe? Jogando fora de casa. E é muito difícil. É muito difícil, mas é um tentar os 3. adversário que o CRB tem muito mais experiência, muito mais estrada para trazer esse resultado. É isso que eu digo. Jogar com o time parelho, tem que ir para cima, cara. Agora, o CRB ainda não compensou os pontos que ele perdeu em casa. Os 2 que ele perdeu com o Amazonas, ele não compensou em nenhum perdeu momento. mais do que deveria ter perdido. Porque o que ele tem de aproveitamento fora de casa? 2 pontos de 18. É muito pouco. É menos de 20%. Mínimo do mínimo. Marcelo, Não é uma campanha para quem vai subir. Não. Muito longe disso. Ô Marcelo, e aí ele não... então não vai ter o Formiga, aliás, né? não é de subir. Agora a gente fala em subir, mas é bom a gente lembrar que primeiro ele tem que sair de onde ele está. Sim. Né, para poder hoje chegar, ele tá fazendo um campeonato de para poder recuperação. alcançar uma primeira página, que é aquela até a 10ª colocação, para ir. E aí isso leva tempo, tem que vencer. Marcelo, então ele não tem um Formiga no sábado. Porque é transição, né? Transição aí porque não está no treino. Agora, a boa novidade, Orlando, é o Heron, né? Está de volta já. Bom. Não sei se pega a relação, mas já está com o grupo. Não está mais em transição nem em departamento médico. Já treina, então já está treina integrado. normal. Eu falei Pode aqui a até semana aparecer, passada. Né? Transição é uma coisa, normal é outra. Transição é quando você está entre a cruz e a espada. Né? Tá pisando no campo, mas agora não o tá Caio jogando. César. Formiga, né? Também é liberado. Esse já está trabalhando normalmente. Tá trabalhando Então normalmente. ele é uma opção, né? Se o Daniel No lugar tem essas do duas Rômulo, por opções exemplo. nesse jogo, já, assim, o CRB já ganha muito. O CRB já é muito forte jogando em casa, sabe? Por mais que esteja Sem dúvida. desfalcado, o CRB é muito forte jogando em casa. Então, se ele ganha duas opções, vamos colocar aí o Caio César, meio de campo ali, e você coloca um Heron, Ali que é com uma o- posição que o CRB tá sentindo falta agora, porque, de fato, não tem nem o número, assim, pra ter como opção. Tem não. Então, o Daniel Paulista vai ganhar muito se tiver o retorno desses Então dois. ele não vai ter o Formiga, aí ele vai, nem tem o Hereda, né? Não, Tem. o Matheus Ribeiro. Matheus Não, Ribeiro, o Matheus, né? O Matheus, né? Vai ter que ser o Jorge. É o João também. Pedro, Vai ter que ser o Pedro e Jorge. o Matheus. E o Matheus. Então a Desfalcam. tendência é o Vai ter Caio o no Jorge, meio, né? né? Brigando ali com o Rômulo. A gente tava até conversando assim, o Jorge, se não aguenta 90 minutos, tem o menino Eric, né? É verdade. Eu queria muito ver o na Eric esquerda, jogando. É verdade. Aí vai que Já é uma o opção. técnico Daniel Paulista coloca o menino Eric de primeira. É uma o opção jogo também. mais acessível do campeonato até aqui, porque o Guarani é o pior time. Seria interessante. Mas o Guarani vem de treinador novo, querendo dar uma Exato. beliscada aqui também, né? O Guarani tomou 6 gols em 2 jogos. Ele tomou 3-2 no Havaí, toma 3-3 lá no jogo com o Ituano. Mas também fez 5, né? É verdade. Tem esse. E o Caio Dantas jogando muita bola. Ele marcou 2 gols contra o Ituano. É um jogo que é muito acessível pro CRB, pensando em vencer. Eu acho, no histórico do CRB, eu acho o jogo traiçoeiro. É traiçoeiro. É verdade. Mas, É, mas eu ainda tem falei, o Daniel o conheceu torcedor o Guarani. O Sim. torcedor tem mania de dizer assim, o CRB é um levanta Levanta de defunto, fundo, né? É traiçoeiro. Mas com relação ao Pintado, Mas não acho que o CRB acredito que o treinador chegando, eu acho que ele também não vai querer partir para cima,
buscar a vitória aqui. Mas Mas é onde o CRB muita também tem gente. dificuldade de jogar com o time, fica muito fechado lá atrás. Na verdade, é isso mesmo. Ele Joga com ele vai querer inteligência não o Pintado, perder. né? E numa oportunidade é difícil pro CRB. Porque se furar numa bloqueio estreia, ele estreando fora de casa e conquistando um ponto, é muito importante pra ele. Sem sombra Só de em termos de O início do curiosidade. trabalho, CRB assim, que reinício. é né, um do time já trabalho. muito Verdade. respeitado. Só na em Série. termos de curiosidade, ano passado, Daniel volta pro CRB, estreia contra o Guarani. Verdade. Vence lá, né? Vence Isso. lá. É Ganha aquela lá no brinco. sequência Guarani e Mirassol, É. que vence as duas fora de casa. Bora voltar a vencer fora de casa, galera. Beleza, então, Marcelinho. Grande abraço, nosso timaço. Diga aí, o que, é que Pois você tem mais só de novidade? lembrando que Esconda nada, Marcelo. o jogador não quer jogar. Eu disse aqui que o CRB apareceram 2 jogadores no radar. O Barata, né? Sim. Então tá no Maranhão, um meio atacante, né? Isso. E também o garoto de 22 anos é o Gabriel Barros. Do Atlético Goianiense. Eu soube, como lembrando o saudoso Jurandir, né? É. Mas é verdade, o staff do menino não quer Série B. E é. Então, tudo pro CRB Do é menino Barata ou do outro Não, do menino? Gabriel. Tomara que o Barata queira jogar Série B, né? Pô, você tá na Só D, não falta é? isso, né, rapaz? E Mas lembrando que o staff- argentino tomara foi que fora, seja voltou pra barato. casa, não foi? Já voltou pra casa, foi. Já Voltou foi pra contratado, já vai trabalhar. Deportivo Riestra. É, o time isso. que acabou de Riestra. subir para a primeira divisão do Pô, Washington. o nosso amigo Igor perdeu Agora, o companheiro trabalho que dele. teve o Lima Verde com a Digesso, Polícia Federal, Receita Federal, passaporte do menino, autorização do Papa, que ele é de lá de São Lourenço. Mas faltou a receita pra mostrar como é que se joga. Até a autorização do Papa, velho. Aí o Lima conseguiu, aí ele não jogou nada. Por isso que os times daqui não vão na América do Sul contratar jogador. Pois é. Burocracia. Ô, Marcelo, Mas ele e a- perdeu, o argentino, só pra gente fechar, ele perdeu um gol aqui no Gerson Amaral, que o Mancha é o preparador físico. O argentino perdeu um gol desse, aí olhou pro Daniel, não tem condições não. Ô, Marcelo, em relação ao o Viniegra e o Elton Aguardando continuam o time, trabalhando lá, né? Aguardando a equipe para que possam, quem sabe, dar certo no 13, eu acredito, É. né, Guilherme? Pode ser. Força, não. 3 é a estrutura. Mas é isso, Orlando. Então tem aí o Clube de Regatas Brasil, né? Com a novidade sendo o Heron, né, aparecendo, pode aparecer na relação. O Caio, da bandeira DM e o Simon DM, né? E o 50% para quem comprar o ingresso para o jogo contra a equipe do Brusque, né? Mas o torcedor será fundamental nesse jogo contra o Guarani, né? Valeu, então. Obrigado a você que acompanhou a matéria do início ao fim. Olha, não esquece de deixar o teu like, fazer o teu comentário, compartilhar também o link com outras pessoas e fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal. Ativa o sininho, porque aí você recebe as notificações. Valeu, então? Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.